recapitular uma coisa. São 8 pontos que eu tinha programado para a gente ver. A gente está no terceiro ponto. Então eu agora na hora do almoço, os 2 últimos pontos, eu dei uma cortada drástica. Saí cortando, não vai dar. Eventualmente, se na hora que chegar nos 2 pontos sobrar tempo, eu falo tudo que eu cortei, que eu lembro de cabeça. Eu acho que eu lembro, né? Se minha memória não falhar, eu vou falando. Se não der tempo, enfim. Mas de qualquer forma, a apresentação vai ficar para vocês. Tá? A gente falou aqui na parte de contrato, a parte de controle externo e o cargo de confiança. A gente ainda está no ponto 3, que é a jornada de trabalho. Controle, forma, limite, a gente está vendo tudo isso. E a gente parou na questão do trabalhador externo e do cargo de confiança. Aqui, eu já tinha até comentado, eu já acabei adiantando hoje de manhã sobre esse slide. É o caso do trabalhador que ele faz eventualmente jornada externa. Ele não é um trabalhador externo. Ele eventualmente ele vai no cliente ou para qualquer outro lugar fazer um trabalho externo. E aí a CLT, ela diz o seguinte, que você deve anotar o horário dele, uma ficha ou papeleta. Isso aqui, porque a CLT foi feita em 1943. Naquela época, né, da ficha, papeleta, ficava andando o cara lá com aquela prancheta, né, bem Joel Santana. Mas agora os tempos são outros. Então você pode fazer isso aqui através de um outro meio, tá? Isso é aceito, não tem problema nenhum. Vamos passar. Vamos lá, ainda sobre jornada. Tempo que o empregado gasta da sua casa até o trabalho. Vamos supor que vocês aqui tenham todas empresas aqui localizadas no centro do Rio. Vocês eventualmente venham contratar um cara aqui, sei lá, nada contra quem mora nesse município, tá? Duque de Caxias, Belfor Roxo, ou até mesmo aqui dentro do Rio de Janeiro, mas por exemplo em Campo Grande, em, sei lá, tem outros lugares bem mais longe, Jacarepaguá, Barra, em que o cara leva 1 hora, 1h30, 2 horas, 3 horas. Entendeu? Esse tempo que ele gasta computa na jornada? Não. Isso está aqui claro no artigo 58. Porque se computasse, aqui acabou, né? Impossível. Então ele não computa na jornada. Isso aqui está claro aqui dentro do parágrafo 2º do artigo 58. Independentemente de quanto tempo. Porque quando ele foi contratado, ele sabia que ele ia gastar essas horas no percurso dele, da casa dele até o local de trabalho. Computa simplesmente para fins de seguro, né? Sim, acidente de trabalho computa. Se nesse percurso houver um acidente, computa para acidente de trabalho. É configurado acidente de trabalho. A jurisprudência e a doutrina, elas usam um conceito chamado de horas itinere, horas gastas no itinerário. Nesse caso, haveria sim a computação na jornada de trabalho. Mas como é esse caso? A gente vê aqui, olha, o tempo expendido pelo empregado até o local de trabalho e para seu retorno, por qualquer meio de transporte, então pode ser dele ou público, não será computado na jornada de trabalho. Aí é aqui que entra as horas itinere. Salvo quando tratando-se de local de difícil acesso ou não servido por transporte público. O empregador fornecer a condução. Então, se eu tenho um local de difícil acesso da empresa, a empresa fica localizada num local horrível, não tem transporte para lá. Ou ela não tem transporte público para onde a empresa está localizada. E aí, nesse caso, ela concede um transporte, passa um ônibus lá da empresa buscando os empregados. Acontece muito em construção civil, em lugares assim aí. Tá feito Porto Maravilha agora. Pois é. Lá em Itaboraí acontece muito na obra da refinaria. Você vê os ônibus passando com o pessoal tudo de macacão por dentro. Todo o pessoal entra na refinaria. Nesse caso, esse tempo gasto no trajeto computa na jornada. Provavelmente não é o caso de vocês. O caso de vocês vai vir mais no slide a seguir. Então, isso é a chamada horas itinere, horas no itinerário, em que computa na jornada. Deixa eu passar. É que tem a súmula do TST que ela vai tratar, ela esmiuça
que seria a hora exetiva, o que não é, o que cabe, o que não cabe. Então ela repete um pouco do que está na CLT, olha, local de trabalho de difícil acesso, não servir de transporte público regular e para seu retorno é computável na jornada. Aí vem falando várias coisas aqui, mas eu vou dar uma passada nisso aqui, porque realmente não é o caso das empresas de TI. A maioria está em centros urbanos, em local, mesmo que não estão aqui na capital, mas que estão em outros municípios do estado, são bem localizadas. Aqui sim ativo vocês. Isso aqui é motivo muito bem. E as viagens a serviço? São computadas na jornada de trabalho? O pernoite é computado na jornada de trabalho? O tempo que ele gasta numa viagem a serviço é viagem, não é o tempo que ele desloca, que ele usa rotineiramente da casa de trabalho, trabalho de casa. Esse tempo computa na jornada? Aqui eu digo para vocês que é pacífico. Não computa. Pernoite é quando ele viaja e dorme de um dia para o outro. Isso é o pernoite. Ele está pernoitando nessa cidade a qual ele fez a viagem a trabalho. Porque ele está descansando, ele não está trabalhando. Então, a jurisprudência entende que o pernoite não computa na jornada. Então, não vai ser pago hora extra porque ele pernoitou. Agora, essa pergunta de cima, há polêmica, há decisões nos dois sentidos, dizendo que sim, computa, não computa. Mas, ultimamente, eu vejo uma tendência maior a dizer que computa na jornada de trabalho. Então, é hora extra. Então, você vai fazer uma viagem para São Paulo, ou mesmo não precisa ser para São Paulo, não. Tá aqui na capital também. E vai, sei lá, vai atender alguém em Cabo Frio. Ainda que para chegar em Cabo Frio, ele leve menos tempo do que da casa dele para cá. Vai computar na jornada, porque é uma viagem a serviço. Isso é uma tendência. Para computar o deslocamento? A hora que ele gasta no deslocamento. No deslocamento. Deixa eu mandar você sair de casa. Não. Conta pelo bilhete, não é, da viagem? Pelo bilhete da viagem. Luísa, mesmo se ele souber na hora da contratação que ele vai fazer esse tipo de viagem? Isso é uma coisa que vem sendo considerada. Esse De assunto uma ele não forma está de- regulado na CLT, não. Ele é realmente... Porque assim, uma coisa é, de repente, a empresa pedir pra ele viajar, outra coisa é ele saber disso. Se você contrata ele, você faz um contrato de trabalho, Isso que eu ia em que perguntar. você pormenoriza que ele vai ser demandado em outros Ele locais, concorda, né? ele concordou. Ah, beleza. Só que o problema é que a maioria, até mesmo empresa grande, não faz contrato de trabalho. Já assina CPS, já, as regras já estão na CLT mesmo, na convenção, já está tudo certo, vamos começar a trabalhar. Seria adequado, então, colocar no contrato de trabalho dele que ele ia fazer viagens constantes. Que está dentro das atividades dele fazer viagens a serviço. Ele foi a Cabo Frio, voltou, então dentro do deslocamento. Se eu mandar para Cabo Frio dormir, conta. O pernoite não conta. Tá, então a ida conta e o retorno no dia seguinte também conta. Imagina que eu mandei de 6 horas da manhã para chegar às 9 lá. Exatamente. E na volta ele sai de lá às 18 e chega aqui às 20. Isso conta. A dormida dele A de um dormida dia aqui não, que não mas conta. hoje Vai sim. contar exatamente o deslocamento e o trabalho efetivo que ele gastou lá trabalhando. O pernoite é que não conta. Mesmo aqueles que trabalham externamente, Mas se ele é um trabalhador externo, você fez um contrato de trabalho específico para isso, não fez? sim, tá certo. Entendeu? O que acontece? Os tribunais que entendem, os juízes e tribunais que entendem que sim, computa na jornada de trabalho, porque como eu disse, a questão não é pacífica. Há uma tendência de dizer que computa, mas ainda há decisões judiciais dizendo que não. Mas aqueles que entendem que computa na jornada de trabalho fazem isso baseado nesse artigo da CLT. Vamos lá. Considera-se como de serviço efetivo o período em que o empregado esteja à disposição do empregador, aguardando ou executando ordens, salvo disposição especial especialmente consignada. Então aqui, ó, ele está à disposição, ele está esperando ordens. Então, esses tribunais que entendem que computa na jornada, esse tempo de viagem, diz o seguinte, ele está à disposição do empregador. Por isso que computa na jornada. Quando você contrata ele mora longe, ele já sabe previamente que ele vai se deslocar todo dia.
que vai gastar aquele tempo. Se você é um trabalhador externo que vai fazer isso sempre, ele já vai colocar isso no contrato de trabalho. Ele já sabe disso. Agora não, você não fez nada. Você não, ou então seu contrato de trabalho é aquele de uma folha que você pega na internet, de modelinho de contrato. Você não prevê nada. Ficou à disposição do empregador. Já vi casos, inclusive, do tempo que o cara levou para fazer o check-out no aeroporto, no hotel, tudo isso computado. Então, Mas eles computam através do quê? Do bilhete? sim. Geralmente isso vai para ação judicial. Geralmente a empresa não paga. Aí o trabalhador vai juntar as provas. Não, olha, eu fiquei à disposição do empregador, eu fiz uma viagem de tantas horas. Olha aqui o bilhete, olha o check-in, olha a hora que eu dei a entrada, que eu embarquei. O empregador com provas. Entendeu? Que isso aqui também, gente, é questão de prova. Claro. Tá? Questão de prova. Você tem o colaborador tem um compromisso segunda-feira de manhã em São Paulo e pegou o avião no domingo às 4 horas. A partir daquele horário do dia, está à disposição. Está à disposição do empregador. Não importa o meio. Mas é por isso que eu contei, desde o momento que ele sai de casa. Mas aí, numa ação judicial, que ele peça essas horas extras, ele vai ter que provar isso. O bilhete é mais fácil. O bilhete é mais fácil. Eu tô tomando no horário normal de trabalho. Ele pode ter uma ordem por e-mail. Vá não sei aonde. Vou utilizar. Ele responde, ok, vou sair tal hora com o meu carro. Eu vou ter que deixar registrado no e-mail, né? Nesse caso, para o empregado, né? Vamos ver bem isso. Esse artigo é o mesmo, por exemplo, para o técnico que está em casa com o telefone, no final de semana? Sobre aviso, a gente vai falar daqui a pouco. Já chegou. A gente vai chegar lá. Pode passar. Aqui eu tenho uma jurisprudência. Eu tenho uma emenda de uma borda enorme, de vai ficar lendo tudo. São as partes em vermelhos que vai interessar pra gente. Ó. Viagens para cidades estranhas ao local de trabalho e fora da jornada. Tempo de espera em aeroportos e em aeronaves e deslocamento para hotéis. Aí vem aqui a partezinha vermelha. Não resta dúvida de que o período em discussão, alusivo às viagens do empregado, deve ser considerado tempo à disposição do empregador, sendo irrelevante verificar se o local de prestação de serviço é ou não de difícil acesso. As viagens realizadas pelo empregado decorrem naturalmente das necessidades do serviço e das correspondentes determinações emanadas do empregador e, como tal, enquadra-se no comando normativo do artigo 4º da CLT, que a gente viu antes, devendo ser remunerada de forma extraordinária quando efetuadas fora do horário normal de trabalho. Isso aqui é o caso do TST. Luiz, geralmente o que acontece? Como as empresas tratam isso? Realmente é através de ação judicial do empregado? Algumas empresas já adotam esse entendimento e outras não. Vão entendem que não se aplica e paga para ver. Você pode dar sorte de cair numa ação judicial. E os juízes entendem que não, pelo que no caso. Porque a questão ela não está regulada na CLT, não está regulada em nenhuma lei, não na Constituição, não está regulada em lugar nenhum. A depender das provas e da argumentação. É interpretação. Você pega a regra geral, você vê que o artigo 4º, ele não fala viagem no trabalho. Fala aí de tempo à disposição. Então você pega esse artigo e faz uma interpretação dele. Vou tentar aplicar o artigo a essa situação. Mas é uma situação que não está regulada, então fica muito à margem do julgador. O juiz em primeira instância, o desembargador em segunda instância e os ministros, no caso do TST. Tá? Pode passar. Chegamos ao sobreaviso. Tempo à disposição da empresa, do empregador, sobreaviso. A CLT regula e a nossa convenção coletiva também. Qual vai ser a diferença entre uma e outra? O adicional. Mas a diferença é muito tênue, 2%. CLT 244, parágrafo 2º. Considera-se ter sobreaviso o empregado efetivo que permanecer em sua própria casa, aguardando qualquer momento chamado para serviço. Cada escala de sobreaviso será no máximo de 24 horas. As horas de sobreaviso, para todos os efeitos, serão contadas à razão de 1/3 da hora normal. Aqui ele fala casa, mas hoje já se entende que não precisa estar necessariamente em casa. Se foi colocado pela sua empresa em sobreaviso, você pode estar na casa do amigo,
rua, enfim. Mas você tem que estar alerta. A qualquer momento podem me ligar, me passar um WhatsApp, né? Um e-mail, uma coisa assim, eu vou ter que atender. Convenção coletiva. O empregado, quando instalado para o regime de sobreaviso, através de notificação expressa por escrito da empresa, mediante utilização de e-mail pessoal ou corporativo, ou através de documento impresso, fará jus ao adicional de 35% da hora normal durante o período em que permanecer nessa situação, ou seja, em sobreaviso. Então, diferenças entre a CCT, né, Convenção Coletiva de Trabalho, e a CLT. O adicional, que aqui vai dar 33%, e aqui é 35%. Para vocês, empresas de TI, 35%. A CLT não exige que seja feita uma notificação formal. Mas por que a gente resolveu colocar isso aqui? Meio de prova. Isso aqui é para ajudar vocês. Para dizer quando não houve efetivamente o sobreaviso e quando houve. Vai haver sobreaviso quando a empresa notifica o empregado. Olha, você vai ficar de sobreaviso, vamos supor, hoje é dia 12 de novembro. A partir de hoje, quando você terminar a sua jornada, até meia-noite. Ou então de hoje até o início da jornada amanhã. Você fica em alerta. Então, nessa notificação, inclusive, você vai delimitar quanto tempo esse empregado vai ficar de sobreaviso. Se depois que ele atender um chamado, ele terminou de atender um chamado, ele volta para ficar em alerta, em sobreaviso, ou cessa o sobreaviso. Você vai colocar tudo isso nessa notificação. Ele vai receber, além do horário normal do valor da hora dele, mais 35%. Não. É isso que eu vou explicar agora. Ah, tá. E outra dúvida também, vocês vão explicar aí. No caso do banco de horas, pode usar ele pode ficar com... Não, porque o banco de horas é horas extras, é hora efetivamente trabalhada. Sobreaviso é expectativa de trabalho. Você não está trabalhando, você está na expectativa de trabalhar, de ser acionado. E fiz uma dúvida que me surgiu. Também tem um pouco a ver com hora extra. Por exemplo, o funcionário não está de sobreaviso, mas tem uma hora que, de repente, eu ligo para ele e tem que trabalhar essa hora. O que vai contar? Ele Aquela está trabalhando. Sim, mas aí, por exemplo, o horário de trabalho determina 18 horas. Eu ligo para ele às 20 horas. Ele trabalha para mim de 20 às 21. Ele vai receber aquela hora extra ou aquele período que ficou entre o final da jornada. Não, aí você não notificou ele. Aí não vai ter sobreaviso. Então é só hora extra. Ele por uma acaso atendeu o telefone. Ele não estava ali de sobreaviso. Pô, alguém pode me ligar porque ele colocaram e pediu para eu ficar alerta. Não, eventualmente o celular dele estava ligado e ele pegou e atendeu. Mas ele poderia simplesmente não ter atendido. Porque ele não foi colocado em sobreaviso. Diferença para a hora extra em questão do cálculo do adicional. Parece coisa boba, mas de português, mas é importante. Tanto a CLT quanto a CCT, elas usam a preposição T mais o artigo. Uma fala a razão de 1/3 do salário, a outra fala de 35% do salário. E não a preposição sobre. Qual vai ser a diferença? Quando você usa de e não sobre, é 35% exatamente da hora, não é a hora mais o adicional. Na hora extra, você ganha a hora normal mais o adicional, seja de 50% ou 50% ou 100%. No sobreaviso, não, é só os 35% da hora. Ou se você não for de TI, for uma categoria que não está regulamentado, vai pela CLT, 1/3 da hora. Eu botei exemplos aqui. Qual é o mesmo período que pode ficar de sobreaviso? Período? É. Do fim da jornada dele até o início da jornada do dia seguinte. Você pode botar períodos menores. Sabe, por exemplo, pode pensar que ele fique de 10 às 22 no sábado, 10 às 22 no domingo. O que acontece? Se a gente voltar lá no artigo da CLT, parágrafo 2º, você vê que ele faz uma limitação de 24 horas. Você não pode botar ele mais tempo que 24 horas. Então, por exemplo, terminou a jornada dele às 18 horas na sexta-feira e você quer botar ele de sobreaviso até segunda. Não pode, vai estourar 24 horas. O teu prazo máximo de sobreaviso são 24 horas. Então, mas o sobreaviso não continua na sexta. Na verdade, ele termina o expediente na sexta, só que no sábado, a partir das 10 horas, ele tem que ficar de sobreaviso. Sim, aí pode. 10 horas você pode contar a partir de 24 horas, ou menos 20 horas, não importa. O que você não pode fazer é extrapolar essas 24 horas direto de sobreaviso. Vamos lá.
Como calcular o condicional de sobreaviso? Aquela questão do de e do sobre, a diferença da preposição do português. Então, a gente vai ter um exemplo aqui. Eu tenho um empregado com a jornada de trabalho 8 horas diárias, 40 horas semanais, 200 mensais. Salário no valor de 2.000. Valor da hora R$10. Jornada de segunda a sexta-feira, das 8 até as 17 horas. Então, o empregado aqui, um exemplo, ele ficou sob aviso das 17 horas e 1 minuto, ou seja, do término da jornada dele, do dia 10 de novembro de 2014 até às 7h59 do dia 11, ou seja, do término da jornada dele, do dia até o início do dia seguinte. Total de horas de sobreaviso, 15 horas. Então, 15 horas vezes 10, que é o valor da hora dele, vai dar R$150. 35% de 150 vai dar R$52. Esse é o adicional dele. Se fosse hora extra, seria a hora normal mais o adicional sobreaviso. Sobreaviso não, é só 35% da, não sobre a hora. Agora, naturalmente, a gente está falando sobre aviso. Agora, se nesse período ele teve É o que próximo ficar... tema, assim, hora extra. Vamos lá, passou? A gente pegou o mesmo exemplo, 40 horas, mesmo valor de hora, mas agora a diferença. O empregado ficou de sobreaviso a partir das 17h01 do dia 10 de novembro. Às 19 horas, recebeu um chamado e foi atender o cliente. Às 21 horas, terminou de atender o cliente e foi dispensado do sobreaviso pela empresa. Porque eu posso dar uma notificação para ele dizendo o seguinte: olha, você recebeu um chamado, quando você terminar o chamado, você continua em sobreaviso que pode ter recebido um outro chamado. Ou não, eu posso notificar o empregado e dizer o seguinte: olha, você vai ficar em sobreaviso, mas quando você encerrar o primeiro chamado que eventualmente venha ocorrer, não vai ter mais sobreaviso. Você pode dar dois tipos de sobreaviso, de notificação. Então aqui ele foi dispensado depois do atendimento ao cliente. Então a gente vai ter aqui dois adicionais. Cálculo, eu tive 2 horas de sobreaviso, ou seja, de 5 horas da tarde até 7 horas da noite. 2 horas de sobreaviso. 2 horas vezes o valor da hora, 20. 35% de R$20, R$7. Qual vai ser o adicional de sobreaviso? R$7. Mais as 19 horas, ele trabalhou. Aqui ele está efetivamente trabalhando até as 9 horas da noite. Então trabalhou 2 horas. Então foram 2 horas extras. Então vou ter 2 vezes o valor da hora, R$20. Mais 50% de 20, que é R$10. Então ele vai ter direito a isso aqui mais isso aqui, R$30 de hora extra. Então logo, o empregado receberá R$7 de sobreaviso mais R$30 de hora extra. E se ele tivesse atendido o chamado das 10 horas em diante? Serão 3 adicionais. Sobreaviso, hora extra, hora noturna. Ok? Se terminasse aqui às 21 horas e ele retornasse para o sobreaviso, só calcular o outro período de sobreaviso, quantas horas deu, fazer um cálculo do adicional. No final de semana, tem mais adicional de final de semana. Se você colocar em sobreaviso, sim. Independente se você colocou ele ou não. O empregado ele não pode ficar sobreaviso por ele mesmo. Eu quero ficar em sobreaviso. Não. Não entendi, mas foi sobreaviso no sábado de 10 às 22. E não atendeu ninguém. Não atendendo 35%. Atendeu durante o período que atendeu, você conta a hora extra. Sai, no período que ele está trabalhando, deixa de incidir o adicional de sobreaviso e passa a incidir a hora extra. E ele tem o adicional do final de semana. Não. Não tem adicional no final de semana? Não? Não. Você está falando de adicional de hora extra 100% quando for. Aí é domingo, sábado não. Só se esse sábado for um feriado. Entendeu? Aí entra o banco de horas normal, nesse caso a hora extra aí. A hora extra entra no banco de horas. Sobreaviso não. É quem tem um acordo, não vale hora extra, vale o acordo. Entra pro banco. Entra pro banco, aí você não paga. Vamos supor que a empresa de vocês tivessem um acordo de banco de horas. Esse empregado só teria direito a receber os R$7 de sobreaviso. Esses R$30 de hora extra, na verdade, ele não receberia. Essas 2 horas extras iriam pro banco de horas. O sobreaviso ele receberia. Mas as horas extras iriam pro banco. O adicional do fundo não é contado nesse caso? Sim, não, porque ele terminou às 9 horas da noite. O adicional noturno é a partir das 10. Às 10. Aí, mas caso ele venha atender... Aí teria o adicional noturno também.
Entendeu? Deixa eu te perguntar uma coisa. No caso do adicional noturno, tem um cálculo que é feito. Eu tenho uma dúvida em relação a isso. Que algumas pessoas dizem que tem que ser aplicado aquele fator de 1,1428 sobre a hora, né? Que foi executada de noturno, para poder jogar sobre a hora do funcionário. Só que eu já ouvi falar que para esse caso só seria feito se fosse um trabalho esporádico. Né? Se fosse assim, se não fosse o horário daquele funcionário sempre, né, de trabalhar noturno, ele não receberia como adicional noturno, ele receberia só esse. A questão do cálculo do adicional noturno é realmente polêmica. Mais um assunto polêmico. O que se tem feito? Bom, a gente sabe que a hora noturna é menor. Então ela é 52 minutos e 30 segundos. Fez 52 minutos e 30 segundos, ele fez uma hora. E aí, pela CCT, aquela convenção coletiva, adicional é 30%, pela CLT é 20%. Então ele, por exemplo, vamos supor que ele trabalhou, em vez dele de ficar das 7 às 21, ficou das 7 às 10. Das 7 às 21 é só hora extra, das 10 em diante, vamos supor que foi até as 11, das 10 até as 11, ele vai receber essa hora noturna, mais 30% que vai receber. 50% de hora extra, mais 30% de adicional noturno, calculado em cima do valor da hora. Sim, mas aí que você tem que considerar a hora menor. Hora extra noturna. Eu tinha que trazer um exemplo, eu acabei não trazendo um exemplo de cálculo. Não sei se explicando, eu vou conseguir fazer para você como que você faz o cálculo considerando que a hora é menor. Não, é jogar esse fator de 1,1428. Você joga 1,1428 sobre a hora que ele executou de noturna, vai dar o fator de 52 minutos que você quer. 52 minutos e 30 segundos. Isso, vai dar essa quantidade. Para você achar a hora que você vai ter que calcular. Quanto que você vai adicionar. Exatamente. A minha dúvida, no caso, seria se isso teria que ser aplicado, inclusive para os funcionários que já têm contrato deles de jornada de trabalho com horário noturno. Entendeu? Ou se consideraria somente o percentual de 30%, entendeu? Da hora dele, do salário dele. Só o percentual de 30%, até porque a jornada dele não vai ser 8 horas efetiva. Vai ser 8 horas, mas 8 horas noturna. Então, quando você multiplicar 8 vezes 52,30, não vai dar a mesma coisa. Então, é só considerando ali no efetivo feito. Aquelas 8 horas noturna. Acrescento adicional. Ok? Explicação? No caso do banco de horas, se esse profissional estiver trabalhando fora um horário extra, né? Tipo, depois das 10 horas, qual é a relação do banco de horas? Tem uma regra? Não, vai entrar a hora extra, vai pro banco e adicionar o turno você tem que Mas pagar. ela entra com um percentual, sei lá, 50% a mais? Não, ela vai normal. É 1 para 1. Ela vai normal. Até porque o que acontece na regra da nossa convenção coletiva? Se você faz a hora extra e a empresa coloca você para compensar dentro do próprio mês, essa hora extra vai ser uma hora trabalhada por uma hora compensada. Se você não consegue fazer essa compensação dentro do mês, jogou essa hora extra acumulada no banco, sobrou o próximo mês. Aí entra uma sanção, que é meia hora para cada hora. Então, durante o primeiro momento, você não tem acréscimo nenhum, mas você não conseguiu compensar naquele período, o empregado ganha meia hora para cada hora que isso acumulou no banco. E essa regra pode ser, por exemplo, para um funcionário que eu não consegui enquadrar no mês, mas para os outros eu sigo a regra de 1 para 1 ou não? Tem que ser para todo mundo. Não tem diferenciação entre empregados e não. E, última coisa, no domingo no banco de horas não entra. Tá. Gente, não sei se eu tinha comentado isso. As horas extras realizadas em feriados, no caso do banco de horas, a nossa regra do banco de horas não permite a inclusão de horas extras realizadas em feriados nacional, estadual e municipal. Então, realizou horas extras em feriados, essa hora extra vai ser paga, não vai poder ser incluída no banco de horas. Ok? Bom, a gente agora vai tratar o quarto tema: benefícios e verbas sem natureza salarial. Tá? Porque tem mais um videozinho pra gente assistir aqui. Vai ter que jogar o link.
anúncio, né? Estamos de volta para falar de uma das carreiras do momento. Ela é profissional de tecnologia da informação. Faltam candidatos que dominem tecnologia, programação de computadores, e aí sobram vagas no mercado de trabalho, não é isso, Rodrigo? Quem se forma nessa área já sai praticamente com emprego garantido. E olha que o salário é bom, né? Uma média aí de 8 a 10 mil reais de salário por mês. Boa grana, a gente pisa fora da sala de aula, já consegue emprego, né? Porque essa área que é conhecida pela sigla TI, hoje em dia está presente em quase tudo, né? Que usa informática, que usa computadores. A gente mesmo estaria aqui fazendo jornal sem esses profissionais hoje em dia, né? Falta deles mostra como a formação de mão de obra no país ainda é precária. Sabe aquele aplicativo que você não vive sem? Pode ter nascido em um lugar como esse, um laboratório de inovação. Aqui trabalham os profissionais de tecnologia da informação, ou TI. Onde tem tecnologia, tem uma mãozinha deles. O nicho onde ele pode trabalhar é desde uma empresa agrícola desenvolvendo software, de uma empresa que desenvolve tecnologia para o hospital, de uma empresa que desenvolve tecnologia para outras empresas, desenvolve páginas web, aplicativos para celulares. Então, o campo é muito vasto. André, por exemplo, é aluno de tecnologia em jogos digitais. Ele está desenvolvendo um game educativo. Por enquanto é só um estágio, mas ele já faz planos. Eu quero ter a minha empresa de jogos digitais, porque é o que vai me deixar mais feliz. E eu sei que vai ser mais complicado, mas é uma coisa que eu sei que vai valer a pena. A expectativa de ter um emprego garantido quando se formar foi o que atraiu o Wesley para cá. A partir do primeiro semestre, a gente já passa a receber bastante e-mail com proposta de vagas. Então, é difícil um aluno, no final do curso, estar desempregado. Eu não conheço, muito difícil mesmo. Se não faltam opções de trabalho, falta gente para trabalhar. A procura por profissionais de TI está cada vez maior, mas as universidades e cursos de tecnologia não têm conseguido abastecer o mercado. E é por causa desse desequilíbrio que já está sobrando vaga nessa área. Um levantamento de uma associação ligada à tecnologia mostra que, em 2012, já havia um déficit de 50 mil profissionais de TI. Os analistas de sistemas eram os mais difíceis de achar. Correspondiam a 30 mil das vagas em aberto. O estudo ainda prevê que em 2022 vão faltar cerca de 408 mil profissionais da área de TI no Brasil. Nessa empresa, eles são responsáveis pelo meio de campo entre o serviço de táxi corporativo e os clientes. Desenvolvem, por exemplo, aplicativos para o celular. Mas encontrar alguém qualificado para trabalhar aqui leva o dobro do tempo que demora para achar um funcionário de outra área. É por isso que o RH está sempre contratando profissionais de TI, mesmo se não tiver vagas. Preferimos, às vezes, trazer e até aumentar um pouco o quadro do que correr alguns riscos, às vezes, de ficar 70 dias sem alguém numa operação que eu preciso ter alguém ali programando todos os dias. Ele está dizendo isso porque tem empresa que levou mais de 2 meses para preencher uma vaga nessa área de tecnologia da informação, ou TI. Enfim, mais um exemplo, né, Chico e Ana, de como o Brasil precisa prestar mais atenção nessas áreas aí de trabalho, senão a gente vai ficando para trás. Né? Formação de mão de obra qualificada, né, Rodrigo? Bom, por que eu passei esse vídeo? Por que eu coloquei esse vídeo? Uma das informações das empresas, dos lamúrios, é: meu Deus, eu não consigo reter o meu profissional. Eu tenho pouca mão de obra qualificada no mercado, porque é uma mão de obra muito especializada, mas ao mesmo tempo, para eu incentivá-lo a continuar numa empresa, se eu aumentar o salário dele, eu vou ter um custo muito alto por causa dos encargos. Ainda que tenha ocorrido a desoneração da folha de pagamento, que eu não tenha mais que recolher 20% sobre o salário dele, eu ainda tenho a provisão das férias, 13º, o FGTS de 8% todo mês. Então você ainda tem um custo muito alto quando você aumenta uma verba que tem a natureza salarial. Como é que eu posso criar meios atrativos para esse empregado, para ele permanecer na minha empresa, assim que tenha tantos encargos? Bom, custo você vai ter, não tem como fugir, mas pelo menos dá para você diminuir os encargos. Você pode criar formas de remuneração que não sejam verbas com natureza de salário.
para não ter encargos. Então, a primeira coisa, eu vou ver, esse artigo da CLT, ele trata das verbas com natureza salarial. Então, vamos lá. Além do pagamento em dinheiro, compreende-se no salário para todos os efeitos legais, a alimentação, habitação, vestuário e outras prestações in natura que a empresa, por força do contrato do costume, fornecer habitualmente ao empregado, em caso de não será permitido bebida alcoólica. O que eu botei de vermelho? Porque o TST editou uma súmula em que ele diz o seguinte: a habitação, está lá em cima, energia elétrica e veículo fornecidos pelo empregador ao empregado quando indispensável para a realização do trabalho não tem natureza salarial, ainda que no caso de veículo seja ele utilizado pelo empregado também em atividades particulares. O que seria indispensável? Ele precisa daquilo para poder trabalhar. Por exemplo, você joga ele num local distante, ficaria muito ruim para ele se deslocar todo dia. E aí você paga um aluguel para ele. Você está pagando uma habitação. Mas aquilo ali é indispensável para que ele execute as tarefas dele. Agora você está numa empresa aqui no centro, contratou ele morando, sei lá, bairro aí, qualquer bairro de Rio de Janeiro. Você, vou pagar seu aluguel. Isso não é indispensável para que ele realize as atividades dele. Ele já morava aí. Então aí, essa habitação fornecida vai ter natureza salarial. Passando. O parágrafo 2º desse artigo 458 é a primeira norma que a gente tem que traz verbas que, quando concedidas aos empregados, não tem natureza salarial. Então tá lá, para os efeitos previstos neste artigo, não serão consideradas como salário as seguintes atividades concedidas pelo empregador: vestuário, equipamento e outros acessórios fornecidos aos empregados, educação, estabelecimento de ensino próprio ou de terceiro, compreendendo valores relativos à matrícula, mensalidade, anuidade, livros e material didático. Então vamos supor que você, profissional de TI, você tem duas coisas: você quer reter e você quer qualificar a sua mão de obra, porque você não tem mão de obra qualificada. Você pode, por exemplo, pagar uma certificação para ele, ou uma graduação, uma pós, enfim, não sei o que vocês utilizam na área especificamente, mas você pode pagar as mensalidades, a matrícula, e aquilo não vai ter natureza salarial, ou seja, não incide INSS, mas no caso vocês não têm, por causa da exoneração, não incide FGTS, não vai ser considerado para o cálculo do 13º, para o cálculo das férias. É uma vantagem. Vocês podem utilizar isso para tentar manter essa mão de obra, reter essa mão de obra. Isso pode ser pago no contra-cheque? Gente, preferencialmente, não paguem o contra-cheque e não deem dinheiro. O contra-cheque, ele traz as verbas de natureza salarial. As verbas que não têm natureza salarial só vêm no contra-cheque quando há coparticipação, vem na coluna de desconto, como é o caso do Vale Transporte. O Vale Transporte, ele não é uma verba de natureza salarial. Então você não aparece no contra-cheque o valor que você paga, aparece o desconto. Nesse caso, é recomendável, apesar de que pese, a CLT não fala, não está dizendo isso, mas que você pague o boleto da mensalidade, mas e quando o carnê, como for uma parte da empresa está pagando para ele e ele tá... Aí pode faz um acordo, Primeiro você faz um acordo individual com ele, em que você, empresa, se compromete. Não é um acordo individual. Você faz um acordo individual com ele que ele vai te autorizar a descontar os 50% restantes. Você, empresa, se compromete a pagar 50% do valor daquela mensalidade e vai descontar o restante do salário dele, porque ele vai pagar. Então, nesse acordo, ele está te autorizando. Não é um desconto ilegal, porque ele está dando autorização. Aí vai vir no contra-cheque com o quê? O desconto. Mas não vai vir o valor total. Você pega o boleto, a fatura, enfim, não sei qual vai ser a forma de pagamento desse curso, dessa certificação. Paga e efetua o desconto no salário dele. No caso da certificação, a escolha do profissional, eu preciso formalizar isso para todos, eu posso escolher um profissional para que ele certificar e pronto, paguei o curso dele e acabou. Um outro se reivindicar e dizer, não, tenho meus motivos para não fazer isso.
Não. Tem alguma preparação para pode de carro, essas coisas não? Até tem alguns casos que dizem que você teria que estender a todos os profissionais. Mas entendimento pacífico é que não. Você não tem necessariamente que estender a todo mundo. Capacidade. Exatamente. Obrigado. Empresas também fazendo contrato estipulam o prazo. O funcionário tem que ficar na empresa. Pacto de permanência. Isso aí. Pode sim. Você pode, até porque você está fazendo um investimento no profissional. E geralmente essas certificações são caras. Como é que é o nome? Pacto de permanência. Então, essas. Eu já ouvi dizer, eu não sei, não é da minha área, sou jurídico, mas já ouvi dizer que essas certificações na área de TI são muito caras, investimento alto. Você pode fazer um pacto de permanência que, se esse empregado sair dentro daquele prazo que você estipulou ali, ele teria que devolver uma parte. E essa parte pode ser pega na rescisão? Ou isso eu sim, desde que não zere a rescisão. Desde que não fique negativa a rescisão, perdão. A rescisão contratual, ela não pode ser negativa, no máximo zerada. Ainda que o empregado te saia devendo, você pode depois ajuizar uma ação de cobrança em relação a ele. É cruel, mas a justiça entende assim. Acho que você está falando que auxílio combustível é um benefício indireto, que a gente vai ver depois. Não é isso aí, tá? A gente está na CLT. Tá? Mais uma pergunta. Essas horas que ele vai estar realizando o curso na empresa, fora do horário de trabalho, você é contado como hora extra? Não é contado como hora extra. Mas na situação, você está pagando esse funcionário e você identifica que ele não está frequentando. Que sanções? O que você pode fazer? Você pode, nesse acordo que você vai fazer, seja para desconto ou pacto de permanência, prever cláusulas de assiduidade, de mínimo de nota, a empresa se compromete a custear se ele mantiver uma nota de tal. Você vai regulando. Isso daí não tem limitação. Só se pede que na hora de estipular o pacto de permanência não bote um prazo muito extenso. E não existe uma regra, não existe. Vale bom senso. É bom senso. Geralmente, se você coloca 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, mais do que 2 anos já se entende que é um exagero. Mas isso não está na lei, isso é um entendimento da jurisprudência. Próximo. Transporte destinado ao deslocamento para trabalho e retorno em percurso servido ou não por transporte público. Isso aqui é o caso das horas letivas, quando você fornece lá um transporte para buscar seu trabalhador em casa e leva até a empresa. Isso aqui talvez não seja interessante para vocês. Assistência médica, hospitalar e odontológica. Isso já está previsto na convenção, então você tem uma dupla garantia. Você tem a convenção que traz isso como benefício indireto e você ainda tem a CLT para reforçar mais ainda que não é uma verba de natureza salarial. Então eu posso, por exemplo, por aquela minha mão de obra mais qualificada, eu posso oferecer um plano de saúde top. Entendeu? Aí vocês vão falar, mas eu não tenho que oferecer igual para todo mundo, não tem a questão da isonomia em pessoas no mesmo cargo. Então, pessoas do mesmo cargo, vocês têm que tratar igual. Pessoas em cargos diferentes, vocês podem tratar de maneira desigual. Se ela é uma verba sem natureza salarial, você, por exemplo, se tiver um plano de saúde, um plano de saúde pessoal, e daqui a pouco aquele plano ficou muito caro, você pode mudar. Pode mudar. Quer dizer, não vai ter mais plano de saúde. Pode mudar sim. Pode trocar o plano. Vou trocar o plano, né? Por um mais barato. A dúvida sobre a isonomia. Você falou mesmo cargo. Mesmo cargo, você diz mesmo cargo efetivamente não idêntico? Ou assim, todo gerente vai receber esse benefício? Todos os gerentes? Não, ou mesmo só o cargo mesmo. Idêntico. É a mesma função, mesmas atividades. Eu posso dar o benefício para o gerente de projeto e não dar para o gerente de infraestrutura? Sim, são cargos diferentes. O fato de começar com a mesma palavra não significa o mesmo cargo. Eles têm responsabilidades diferentes, atividades diferentes. Entendeu? Próximo, seguro de vida, de acidentes pessoais, previdência privada, que você pode dar e não vai ter cargos, é uma outra forma de você estimular, e valor correspondente ao Vale Cultura. Isso foi incluído recentemente. Esse aqui, sinceramente, acho que não vale a pena. Porque o limite é R$50. Mas começa por aí, é R$50. Você faz. Você mesmo. Só tem um limite. Tem um limite, tem uma lei regulando esse Vale Cultura, uma
uma lei, uma portaria cheia de regras. R$50. Quando eu vi anunciando Vale Tudo, eu falei, pô, beleza, isso é uma forma a mais de remuneração, sem ter verba de natureza salarial. E quando eu vi as regras, desestimulou. R$50. Da marca. Oi? É, projeto da Marca Suplicy. Uma pessoa de inteligência, né? Ah, meu Deus, tá gravando. Corta essa parte também aqui Da Previdência, ela não precisa necessariamente ser, mas você pode fazer alguns aportes voluntários. Eu posso fazer um aporte lá de R$30 mil, uma entrada no ano, ou posso fazer mensalmente. Não tem regra. Não tem regra. Não tem regra. Definir que um bônus do cara, por exemplo, é um aporte numa Previdência. Pode definir isso. Entendeu? Quando eu tinha falado da questão do auxílio formação, de não ser dado em dinheiro, é para não constituir verba por fora, salário por fora, tá, gente? Sempre ter cuidado exatamente de não configurar salário por fora. Por isso que não se aconselha muito a dar o dinheiro, e sim pagar o benefício. Saindo da CLT, a gente tem o PAT, que é o Programa de Alimentação do Trabalhador. No próximo slide, a gente vai ver o seguinte: que o TST tem entendimento pacífico que, para que a alimentação, raiz entendida, alimentação mesmo, bruta, ou vale alimentação ou vale refeição, para que ela, quando concedido ao empregado, não tenha natureza de salário, ou a empresa tem que estar inscrita no PAT, ou a norma coletiva da categoria daquela empresa tem que prever que aquela verba não tem natureza salarial. A nossa convenção prevê que não tem natureza salarial. Então, vocês não precisam se inscrever no PAT. Mas se eventualmente um de vocês abrirem uma empresa no outro ramo em que a norma coletiva não diga nada, para que não tenha natureza salarial, vocês vão ter que se inscrever no PAT. E aí aqui é uma opção. Vocês podem, por exemplo, dar o vale refeição, que é obrigatório da convenção coletiva, está na cláusula 15ª, mas pegar e dar um vale alimentação, um valor grande. Ainda mais se o cara tiver família, aí tem que fazer compras de mês. Se for solteiro, aí é mais complicado. Geralmente prefere mais o VR. Mas quando a mulher, eu estou falando homem, mas eu digo mulher ou homem com família, ele vai preferir um VR. Então você pode dar um vale alimentação alto. É mais uma forma de remuneração. Olha, tudo bem, na minha empresa você não tem um salário gigante, mas olha quantos benefícios você tem. Esse valor pode variar em algum momento? VA? VA, por exemplo. Você diz variar... num período ano de crise reduzida. Pode, porque não tem natureza salarial. É possível, então? É possível. Aliás, vamos... Respeitando o valor mínimo da convenção. Isso. VR também? Oi? VR também. Desde que respeite o valor mínimo da convenção. Tá. Vamos lá. O que a Constituição Federal, no artigo 7º, proíbe? Redução de salário. Tá lá. Irredutibilidade do salário. Ainda tem uma vírgula, salvo por negociação coletiva. Porque há uma possibilidade de você fazer um acordo coletivo de redução de jornada de salário. É um caso bem específico. Então, o que está proibido, vedado, é reduzir salário. A sua verba é de natureza salarial? Não é? Então você pode reduzir. A não ser que você tenha uma vedação na norma coletiva da categoria, que no caso tem valores mínimos. Mas o que a gente está falando aqui é de você implementar a mais, com benefícios a mais daquele mínimo na convenção coletiva, para você manter a sua mão de obra. Se você já está satisfeito, se você já tem seu quadro preenchido, você não tem dificuldade para reter talentos, então tudo que eu estou falando, dispensável. Mas se você é aqueles casos, como a gente viu naquela reportagem, que aliás tem 5 dias, é recente aquela reportagem, então aí isso aqui já vale a pena. O nosso contador, ele nos recomendou a descontar no contra-cheque R$2 de vale refeição. Porque a convenção coletiva obriga a descontar em até 1%. É a desconto obrigatório. É obrigatório. É obrigatório, não é facultativo. Luísa, deixa eu fazer uma pergunta. Eu já ouvi falar de um caso de funcionários afastados por licença maternidade, por exemplo, se ela recebia a alimentação, a empresa tem que continuar pagando. O benefício indireto ele é mantido. O benefício indireto, durante férias, licença, maternidade, ele é mantido. O VR não. O VR ele deixa de ser dado porque ele é para dia efetivo de trabalho. Tá?
Mas no caso do VA, com benefício indireto. Se for benefício indireto, porque o trabalhador ele pode fazer uma solicitação e pedindo para receber o VR em VA. Aí naquele caso, aquele VA, ele não é um benefício indireto, sim um vale-refeição, dado de outra forma. Aí sim poderia deixar. Aí poderia não, aí tem que. Aí, no caso, ele não terá direito, porque ele é um VA, dado de outra forma. VR, perdão. Muita confusão. Isso aqui é um acordo do TST, só para confirmar que vou mostrar para vocês que o TST entende que ou está inscrito no PAD ou tem que estar previsto na norma coletiva para que não tenha natureza salarial, o VA e o VR. Então está ali vermelhinho, ó. Entretanto, terá natureza indenizatória se a obrigação for derivada de convenção ou acordo coletivo de trabalho que afaste sua natureza salarial ou se a empresa for participante do CAT. Tá? Alguém que botou a mão? Não. Vamos passar. Outra forma de você remunerar seu empregado sem que incida em CAT. PLR. A gente tem ele na previsão na Constituição, em que o próprio inciso 11 do artigo 7º diz que ele não tem natureza salarial, fala sem natureza remuneratória. E tem a lei que regula ele, que também fala isso expressamente. Além disso, até o valor de R$6.000 é isento de imposto de renda. Então, o empregado vai ficar bem feliz ao receber um PLR, pelo menos até o valor de R$6.000, ele não tem o desconto do imposto de renda. PLR não tem muitas regras. Você tem uma súmula recente, era uma orientação jurisprudencial 390, que foi convertida em súmula, que diz o seguinte, que você tem que pagar proporcionalmente a quem foi demitido. Então, por exemplo, quem foi demitido e quem pede demissão. Fiz um acordo coletivo de PLR e aí durante o período de apuração, vamos supor, vou considerar o período de apuração 1º de janeiro de 2014 até 31 de dezembro de 2014. Em outubro, o empregado pediu demissão ou você demitiu o empregado. Essa súmula diz que você tem que pagar proporcionalmente aos meses que ele trabalhou. Ele não trabalhou 10 meses na empresa? Então 10 meses deverão ser pagos a ele. Fora essa regra, e a outra regra também que é importante, é a questão da... só pode ser pago no máximo em 2 parcelas, então ou você paga em uma parcela ou em 2 parcelas. Antigamente, a lei dizia que tinha que haver um espaço de 6 meses entre uma parcela e outra. A lei foi alterada recentemente, agora você pode pagar as 2 parcelas com espaço de 3 meses entre cada uma. Fora isso, essa súmula e essa regra do pagamento, ele é livre. É de livre estipulação de cláusula. Ah, não, eu quero botar por meta. Quem atingiu meta vai receber tanto. Não, eu quero botar meta, mas metas diferentes por níveis de cargo. Eu já quero fazer uma outra composição de como eu vou calcular essa distribuição. As regras dessa distribuição são livres. Essa lei é extremamente curtinha. Mas tem que ter um acordo coletivo. Sim, tem que ter um acordo. E aí, detalhe. Essa lei, não sei se é o artigo 1º ou 2º dela, ela traz 2 formas de você instituir o PLR na sua empresa. A primeira por comissão interna e a segunda por acordo coletivo. Então vocês me diriam, então eu não preciso fazer acordo coletivo para implantar o PLR. Segundo a lei, você tem a opção de fazer por comissão interna. Porém, a Receita Federal vem fiscalizando, e eu já tive alguns casos de empresas em relação a isso, fiscalizando as empresas que pagam PLR, ela chega na empresa, cadê o acordo coletivo? Não, fiz comissão interna. Não, isso aí foi verbo salarial que você pagou por fora. Você faz um acordo de PLR durante aquele ano, tá? Aí no ano seguinte você muda a métrica para pagamento. Você tem que fazer um aditivo dele ou fazer um novo acordo? Fazer um novo acordo. Tá. Porque daqui é outro ano de apuração. É anual. Exatamente, o acordo de PLR é anual. Até porque você considera o ano de apuração. E não necessariamente é 1º de janeiro ou 31 de dezembro. Você pode pegar 2 de julho de um ano até 2 de julho do outro ano. Entendeu? Mas você tem um período de apuração. Agora, esses encargos que você colocou aqui a partir de 6.000 só imposto de renda, não tem outros não. Não tem FGTS. Isso aqui eu só estou frisando que é um benefício a mais. Sim. Deixa o empregado mais alegre. Entendeu? É um benefício a mais. A empresa é diferente, não é? Esse tipo de acordo também tem que ter assembleia. Sim, tem que ter assembleia. E é claro, você acha que algum empregado vai votar?